vai estar se dirigindo ao público, que ela vai trazer a mensagem, o nosso alimento nessa noite. E eu convido a amada igreja para se colocar de pé. Vamos estender nossas mãos para cá. Soberano Deus, Altíssimo Pai, colocar a pastora sobre as suas mãos, ela já se encontra, mas que o Senhor venha usar ela com poder e autoridade para transmitir a mensagem do céu, para que nós escutamos o que o Senhor quer falar com a amada igreja, e não o que a igreja quer ouvir, Senhor. Como eu disse, que seja mel ou que seja fel, mas que venha sobre a tua autoridade, o poder e a autoridade reveste ela, capacita cada vez mais, Senhor, para que ela venha trazer o Evangelho e teu alimento sobre essa terra. É o que nós te pedimos, já te agradecemos. No nome santo do Senhor Jesus, amém e amém. E desde já eu agradeço a muita oportunidade, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de começar louvando o hino. Bem cheio. Aleluia. Oh, glória a Deus. Esse azulzinho. Isso. Esse está ligado no áudio lá. Amém, obrigada. Vem encher-me, ó Espírito de Deus, ministrar a minha vida, teu querer, do teu mover, tua graça, teu poder, o fluir da tua presença em meu viver. Glória a Deus, aleluia. Vem encher-me, ó Espírito de Deus, ministrar a minha vida, teu querer. Vem renova meu coração, consolador, com a tua unção, manifesta a alegria da comunhão. Espírito Santo, vem encher-me com tua presença, saciar meu ser. Nas tuas asas vou voar, nos seus rios mergulhar, mergulhar. Encher-me até não esgotar. Oh, aleluia, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mata essa palavra. Que esse seja o desejo do nosso coração, ó Pai, todos os dias. Oh, Deus de poder e glória, aleluia. Vem encher-me, ó Espírito de Deus, ministrar a minha vida, teu querer. Sinto teu
Vem encher-me até transbordar. Vem encher-me até transbordar. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que esse seja o desejo do teu coração, do meu coração, amém? Que você venha transbordar da presença de Deus, irmãos. Porque somente assim vamos conseguir vencer os desafios dessa vida. Porque quando você transborda, não fica só em você, né? Automaticamente alcança outras pessoas, alcança quem está à sua volta. Eu estava até falando ali com a irmã Cristina, que eu conheci o hino hoje pela manhã. Gente, a letra do hino é forte, é intensa. E ela fala que como ela estava se sentindo, estava deixando ela amargurada, alguma coisa assim, magoada, uma coisa assim. E ela vai pedindo a Deus para que aqueles sentimentos não dominem a alma dela. Gente, que hino! Eu falei assim, é um pouco egocêntrico? É. No início ela está falando dela, dos sentimentos dela. Mas depois ela vem ali trazendo o poder de Deus, o que Deus pode fazer na vida dela. E como a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? E como tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Uma hora, talvez ainda mostre para vocês ouvirem hoje. Mas, indo para a palavra, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Eu estive comentando aqui esses dias sobre esse texto. Ô, Glória, você ajuda? Aleluia! E como que esse texto estava ardendo dentro de mim, porque é um texto super atual, irmãos. Eu fico passada, chocada, com mais de 2000 anos, as palavras que esse homem falou, elas são tão atuais. Não é verdade? Esse homem é Jesus. Como o ensinamento dele perdura e pode ser utilizado em todas as circunstâncias e todos os momentos da vida. Não falei capítulo não, né? Mateus capítulo 25, o Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, a partir do versículo 14. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, você vai botar? Vamos falar hoje sobre talentos, timidez, vergonhas e medos. Aperte cinto. Aperte cinto que lá vem coisa. Eita glória! Lá vem ensinamento do alto, vem? Aleluia! Deus quer te fazer voar, avançar. Deus não quer que você fique paralisado, irmãos. O medo, a timidez. Já estou entregando. Não consigo ser igual esse pregador que vai falando, que vai deixando o negócio no final. Mas você já sabe essa técnica, né, irmão Marcelo? Você sabe, né? Depois você me ensina. Estou aprendendo ainda. Ai, Deus. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, irmãos. Tá todo mundo aí? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Apertou o sino? O investimento dos talentos. Versão King James. Aleluia. Digo também que o reino será como um senhor, que ao sair de viagem, convocou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. Irmãos,
Jesus está contando o quê? Uma parábola. Mestre das parábolas, Jesus. E ele está falando de um homem que tem muitos bens. Vamos falar que é um comerciante muito rico. E esse comerciante muito rico é quem, irmãos? É Deus. É a representação do Altíssimo. E como a gente fala assim, Deus é trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, podemos dizer também que esse homem é Jesus. Então Jesus pode estar falando dele mesmo. E ele vai falar o quê? Ele vai falar que esse homem saiu, foi fazer uma viagem. Mas antes de viajar, ele fez o quê? Ele convocou servos e lhe confiou os seus bens. Jesus voltou para o Pai, amém? E confiou a nós algo muito precioso, que é o Evangelho. Todos os ensinamentos deles são os bens, amém? São coisas de valor, e ele confiou a cada um de nós. E aqui a gente vai aprender de que maneira ele confiou isso. Ele vai falando, confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1 talento. Aí você vai ler isso e você vai pensar, poxa, que injustiça. Por que ele me leva como 5? Por que eu fiquei com 1? Por que o meu Marcelo tem 2? Né? Isso aí é o quê? É a carne, irmãos. É a nossa humanidade gritando, falando. Mas Deus, quando Ele faz algo, Ele sabe o que está fazendo. Amém? E Ele vai dizendo mais. Ele vai falar aqui, Ele confiou a cada um conforme a sua capacidade pessoal. Irmãos, eu lembro isso para Jesus, Senhor, a sabedoria total. Tem. Nós somos ignorantes, irmãos, acerca das coisas espirituais. Totalmente ignorantes. E Jesus, ele está falando aqui de uma forma assim, que esse povo pudesse entender, porque esse é o costume da época. Esse tipo de situação. Não tinha WhatsApp, não tinha telefone, nem carro, que eu acho que era bom correr. Nem sei se já existia bom correr nessa época. Imagina a dificuldade de alguém que está viajando transmitir um recado, uma notícia para quem ficou na cidade de origem. Então, esse homem, ele sai, vou viajar, mas para o irmão Wanda, eu vou dar 5 talentos. Para o irmão Alain, eu vou dar 2 talentos. Para a irmã Miriam, eu vou dar 1 talento. A bichinha tem muitos, né? Só tem um não. E ele fala assim, eu estou dando conforme a capacidade pessoal, conforme cada um tem capacidade. Então aqui já vai o primeiro, primeiro chabal de Jesus. Não fica cobiçando o que não é seu, irmão. Não fica preocupado porque o outro tem, você não tem. Meu Deus, como a gente perde tempo com isso. E infelizmente as redes sociais deixou isso mais aflorado no ser humano. A inveja. Porque aí eu passo lá no meu feed, aí tem uma igreja lá com 2.000 pessoas. Aí tem uma igreja lá que tem aquele som de última geração, aquele telão. Você acha que eu fico como? Feliz por aquela igreja, graças a Deus, Deus está abençoando, amém, Jesus? Continua abençoando a igreja. Mas a nossa carne, irmão, assim, poxa, Jesus, podia ser lá na Deus é fiel, podia ser assim, né? Estou mentindo, irmão? Estou falando coisa aqui? Não.
Estou falando direcionado pelo Espírito, amém? E Deus nos confiou algo de muito valor, que é a sua palavra. E é interessante que ele vai deixar ali a mensagem para os servos. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e investiu e ganhou mais 5. Tem gente, irmãos, que é ágil. Poxa, eu só tenho um limão, eu vou fazer o que com esse limão? Uma limonada. Consegue multiplicar aquilo. A irmã Patrícia, irmãos, vou falar um negócio aqui. Fez um pudim domingo. Falei. E a primeira ideia que eu vou fazer para vender, faz e vende. Você é bom. Está entendendo? Então, isso se chama talentos, irmão. Deus está te dando talento, Deus está confiando coisa a você. O cara, ele não ficou preocupado, ganhei 5, ganhei só 5. Tem gente que acha bom. Ele só deixou 5 comigo. Foi necessário aquele 5 porque ele ia transformar em 10. O homem lá, o Senhor, ele sabia na mão de quem ele estava dando aquele talento. Então ele se apressou, correu. É lindo isso aqui, ó. Imediatamente. Não importa se você tem 5, se você tem 2, se você tem 1. O que importa é a tua disponibilidade. É o que você está ali. Você está assim, disponível para fazer. Eu trabalho com 5 pessoas. Ganha essas 5 pessoas para Jesus, irmão. Eu tô crente, amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai enviar outras pessoas. Esses dias eu fui surpreendida em casa. Eu falei assim, podia ser qualquer outro dia, tinha que ser naquele dia. Eu passei por algo, foi quarta-feira, acho que foi quarta-feira passada. Passei uma situação e de repente cheguei em casa, porque, gente, eu tenho essa mania, às vezes eu saio sem celular, o celular fica em casa, carregando, aí meu celular tocou, eu fui atender uma pessoa, que eu não lembro nem o nome, que é um nome tão difícil. Eu perguntei 4 vezes o nome dela e não consegui gravar. Nossa, falei, meu Deus, eu fiz 48 vezes. E ela, não, me deram seu telefone, me deram seu número e eu quero oração. Falei, amém, vamos orar. E eu comecei a orar para aquela mulher, e vi a oração e de repente comecei a chorar, porque eu estava aflita. Mas, de repente, ela começou a chorar do outro lado. E eu falei, meu Deus, e agora? E você vai ver com a gente de Deus, irmão, trabalhar de Deus. Como que Deus age com o coração quebrantado. Imagina se eu fosse olhar para o meu problema e falar assim, olha, não estou podendo orar hoje não. Seria outro dia? Que hoje eu estou sem condições. Humanamente falando, eu poderia ter falado aquilo, irmão. Mas era uma alma que estava precisando de Jesus. E eu não podia falar, não. Eu simplesmente comecei a orar por ela. Comecei a chorar, ela chorando junto comigo. E a gente chorando ali. E Deus fazendo a obra. E ela recebia cada uma das coisas que eram ministradas sobre ela. Porque aí Deus foi falando, foi revelando algumas coisas. Você tem que automaticamente chamar ela para vir para a igreja, irmão. Quem vai casar para a igreja é Jesus. É o Espírito Santo de Deus. A minha parte eu fiz. Eu não desperdicei o meu talento. Amém? Que era o quê? Interceder por uma pessoa que estava precisando de ajuda. Então, isso tem que ser sempre uma lição na nossa vida. O que tinha 5 saiu imediatamente para ir multiplicar aquele talento. Da mesma forma, o que recebeu 2 talentos ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento
você está fazendo com o talento que Deus te confiou? Você está enterrando ou você está multiplicando? Essa é a mensagem para essa noite, irmãos. O que você está fazendo com o talento que o Senhor está colocando na tua mão? Lembrando que é algo muito precioso, de muito valor. Eu acho lindo Jesus pegar essas conjunturas, essas figuras, né? Pegou os bens e deu. Ele não deu, né? Ele deixou ali para que aquelas pessoas fizessem exatamente isso que foi feito, multiplicassem aqueles talentos. Mas vocês chamam, como que eu chamo ele, gente? Me ajuda aí. Chamo ele de infeliz? Não, porque feliz não é. Porque a pessoa que ela enterra algo precioso, ela está totalmente sem direção, está perdida. Então, o que Deus está falando conosco nessa noite? Desperte. Tem te dado talentos, multiplica eles. Não enterra o talento que o Senhor tem te dado. Ele pegou, fez um buraco, escondeu o dinheiro. 19. E após um longo tempo, retornou o Senhor daqueles servos e foi acertar contas com eles. Irmãos, cada um de nós vamos prestar contas a Deus, amém? De tudo que fazemos, de tudo que pensamos, de tudo que falamos. Ai, Jesus, que medo. É para você ter temor mesmo. E para você se policiar sempre. Abre rapidinho para mim, Ju. Lucas, Evangelho de Jesus, sempre escreveu Lucas. Capítulo 16. Aí vocês falar algo para os irmãos. A partir de hoje, o nosso culto de terça-feira vai ser das 7h30 até as 9h, né? Tá? O pastor colocou esse novo horário. Glória a Deus. Aleluia. Não cheguem cedo, para que a gente possa ter um culto gostoso aí de 1h30, né? Amém. 16, a partir do versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Isso. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no Muito. É isso aí. Assim, se vós não fordes justos em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Eita, glória. Jesus está falando com a gente, ó. Se vocês não conseguem lidar com as coisas materiais aqui, como é que eu vou poder confiar nas coisas espirituais para vocês? Eu quero que você comece com pouco e termine com muito. Eu quero que você seja honesto no pouco e seja honesto no muito. Eita, glória. Essa comparação que o Senhor faz aqui, né, está atrelada à parábola do administrador infiel. É uma história bem. Depois você lê lá. Era só esses 2 versículos que eu queria ler. Então, porque
enquadrado em uma coisa limitada. Deus quer expandir coisas na tua vida, amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Já falei que vamos prestar contas. Vamos lá, vamos voltar lá para Mateus. Glória, glória a Deus, aleluia. Então, o Senhor voltou. E ele foi lá fazer o relatório. Foi prestar contas. Versículo 20. Então o servo que recebera 5 talentos se aproximou do seu senhor e lhe entregou mais 5 talentos. Informando, o Senhor me confiou 5 talentos. E eis aqui mais 5 talentos que ganhei. Nossa, eu acredito assim que deve ter todo orgulhoso, né? Aqui, ó. Você deixou 5 na minha mão, né? Tem mais 5. São 10 agora. Não é mais 5. Não são mais 5, são 10. Assim também aproximou-se o que recebera 2 talentos e relatou: Senhor, 2 talentos me confiaste, trago-te mais 2 talentos que ganhei. Irmãos, olhando assim, fica assim, cara, que tinha podia ter trago só mais um. Né? A lógica matemática. Quem gosta de matemática? O que tinha 5 ganhou 5. O que tinha 2 ganhou 2. O que tinha 1 só precisava trazer mais um. Ele era o que precisava trazer menos. Estão acompanhando o raciocínio? Jesus está falando, ó, você não pode chegar diante de mim sem nada. Você tem que me apresentar alguma coisa. Porque com certeza eu deixei algo nas tuas mãos. E você poderia ter multiplicado isso. Ai, gente, vai mais em mim, tá? Vai mais em mim, pode ter certeza. E o Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel um pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Aleluia. Entra e participa da alegria do teu Senhor. E chegando finalmente o que tinha recebido apenas um talento, explicou. Aí ele já vem fazendo o quê? Dando justificativo. Por quê? Eu tenho que falar. Desculpa aí. Tem que falar. Ou o povo que gosta de justificar, cara, é o povo que não faz nada. Tinha que falar isso. Ele está aqui, amém? Ele já chegou, não, pera lá, deixa eu explicar. É que ele tem tanta história. E conta tanta história. Gente, Jesus, ele não quer mais ouvir história, amém? A gente está num tempo, irmãos, que o tempo está correndo. Irmãos, já estamos em junho. Pera aí, a gente fez um culto de ano novo. Para mim foi ontem. Está entendendo isso? Já se passaram 6 meses desse ano. Só faltam 6 meses para acabar o ano. Olha aí, vamos 6. Não está acabando. O tempo está abreviado, o tempo está correndo. Jesus está com pressa. Ele está com pressa de que você se posicione, de que você deixe as explicações de lado, comece a fazer o que Ele quer que você faça. Amém? Amém. Cadê? Vamos lá. Chegando, começou a se explicar. Senhor, eu te conheço. Conhece não? Conhece não? Eu te conheço. Eu sei que és um homem severo.
que colhes onde não plantastes e ajunta onde não semeaste. Gente, esse cara estava totalmente sem noção. Ele começou a ofender o Senhor, porque ele enterrou todo o talento que o homem tinha colocado na mão dele. Não é assim? Não é assim? Fala, a gente tem isso em todo lugar. A gente vê essas coisas assim na política, a gente vê isso falar. Acusa ele que você está fazendo, entendeu? Ele tinha medo. Ele era uma pessoa. Eu não vou nem começar as especificações dele aqui, não, porque, meu Deus do céu, a lista é grande. Mas ele, para justificar uma coisa errada que ele fez, ele começou a chamar o homem de severo, de duro. Ah, o Senhor, não, o Senhor, colhe onde o Senhor não planta e faz, acontece, Jesus, livra-nos dessas pessoas, Senhor, por favor, tem misericórdia. Porque quem não faz, irmão, não quer ver o outro fazer. Quem não está ganhando não quer ver o outro ganhar. É esse o retrato desse século. E hoje, nessa noite, o Senhor quer te ensinar a ser alegrar, hein? A ser alegrar. Ah, fui eu que ganhei, mas foi eu também. Jesus abençoando. Eu fico imaginando a cara dele ali, quando ele viu que o que tinha ganhado 5 fez mais 5. Que o que tinha ganhado 2 fez mais 2. A cabeça dele deve ter ficado quente. Poxa vida, se eu tivesse dado só um, eu ia agradar o Senhor. Porque os outros só trouxeram todo o textinho. Se eu tivesse feito por onde conquistar um talento, eu ia ficar bem na vida. Mas não. Preferiu fazer o quê? Cavar um buraco e esconder o talento. Naquele grande dia não vai adiantar justificativas, irmãos. Você pode ter uma lista, ó, extensa. Ah, minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou, meu marido me traiu, a minha avó me bateu. Vai adiantar. Sabe por quê? Porque Jesus te supriu todas essas necessidades. Porque Jesus morreu por você e enviou o Espírito Santo para consolar você. Eu vou ter que botar o livro no final de tudo. Eita, glória! Cara, preste atenção. Naquele grande dia, repete comigo, naquele grande dia, não vai adiantar justificativo. Ah, porque a Mariazinha, quando eu ia fazer a Mariazinha, eu estava fazendo. Procurar uma coisa para fazer. Porque coisa para fazer tem. A gente só não pode ficar olhando. Não, porque isso aqui, ó, se eu fizer isso aqui, vai chamar mais atenção. O pastor vai ficar mais. Não, você tem que fazer o quê? Tudo que você tem que fazer para Jesus. Porque é Ele que é o Senhor. Glória! Ele que é o Senhor, é Ele que é o dono dos talentos. Aleluia. Glória a Deus! Louvado seja o teu nome, Jesus. Eu sei quem o Senhor é, eu te conheço. Eu imagino o Senhor falando assim: não me conhece não. Se você me conhecesse, cara, se eu não te enterrar. E alguém vai falar, vamos lá. Cadê? Sei que o Senhor é severo, tal. Por isso eu tive receio. Em outras traduções diz: eu tive medo. Quem tem
Não vai adiantar, irmãos. Não vai adiantar. E sentenciou-lhe, porém, o Senhor. O Senhor fez o quê? Sentenciou. Deu o veredito. Foi juiz ali. Pá. Servo, mau e negligente. Você sabia? Sabia se eu colho onde não planto e ajunto onde eu não semeei? Você sabia? Ele está falando, tem pontos de interrogação aqui. Ele está fazendo um tom de pergunta. Você sabia mesmo? É isso que está falando, você sabia. Então, por isso, por você saber, porque tem gente que sabe, cara, e continua fazendo errado. É isso que Deus está falando aqui. Muda a rota nessa noite. Deus está te dando um alerta. Cadê onde eu estou? Então, é o 27. Então, por isso, ao menos devia ter investido meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse, o recebesse de volta, mais os juros. O que o Senhor está falando aqui? Você não sabia o que fazer com o que eu te coloquei na tua mão? Botava na mão de outra pessoa que sabia fazer uma coisa. Eita glória! Dá espaço. Mas não esconde o que Deus está te dando. Não esconde o que o Senhor está colocando na tua mão. Eu ouço o grito do Espírito Santo nessa noite. Há um clamor. Aleluia. Glória a Deus. Por que você não deu na mão do banqueiro para que ele ganhasse um pouco de volta com os juros? Como ele respondeu aqui, eu tive receio. Aí como o Espírito Santo falou comigo, o propósito de tudo, não deixe que os seus medos e inseguranças te impeçam de dar o seu melhor para Deus. Ah, não vou fazer não porque eu vou cantar lá tudo errado. Irmão, canta tudo errado, mas canta para Deus. Ah, eu não vou lá, vou dirigir, você faz para o Senhor. Porque Ele vai aprimorando, com certeza alguma coisa naquela melodia vai falar com alguém. O Espírito Santo vai fazer. Sabe qual é um dos papéis do Espírito Santo? Tradutor. Ele traduz para Deus o que os nossos gemidos querem dizer. Eita glória, aleluia. A gente não falou com palavras, mas a gente chorou. Hoje eu dei uma topada lá na academia que doeu meu pé. Falei, ai! Com certeza o Espírito Santo bateu o pé. Só para ter uma atenção. É sobre isso, gente. Nós não podemos deixar os nossos medos nos paralisar, as nossas inseguranças. Ah, eu não sei fazer. Irmão, o Espírito Santo te ensina a fazer. É para Ele que coloca a palavra na nossa boca. Eu não nasci sabendo fazer nada, igual eu falei agora. Estou aprendendo ainda. Estou aprendendo. A cada dia eu tenho mais certeza de que eu ainda tenho muito para aprender. Que eu não sei nada. Sei nem a metade. Eu estou igual aquele filósofo. Só sei que nada sei. Só sei de uma coisa, que nada sei. Sabe por quê? O nosso Deus, Ele é infinito. A grandeza dele não se mede. A profundidade dele não se mede. Você consegue contar as estrelas do céu? Ele sabe o nome de cada uma delas. Esse é o nosso Deus. Aí você acha que Ele vai ficar
rompeu, que venceu os seus desafios e os seus medos, e venceu até mesmo o preconceito. Eu dei versículo? Não, né? Dei 5:24. Está aqui, ó. Então Jesus foi com ele. Então vamos pular aqui. 25. E estava por ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia. E ela já tinha sofrido demasiado, ou demais, né? Sob os cuidados de vários médicos. Tinha gastado tudo que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Ela tinha vários fatores aqui, irmãos. Várias coisas que esfregavam na cara dela. Não tem solução. Para você, não vai dar. Você não tem saída. Ela só tinha um não com ela. Só que aí, ó, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. Aleluia. Irmãos, essa mulher nos ensina que a gente não pode olhar a dificuldade, que a gente tem que fazer diferente da multidão. Está todo mundo aglomerado, está todo mundo em cima de Jesus. Ela falou assim, ó, só tocar nele. Vou tocar na veste dele, eu não posso nem tocar nele, senão vou contaminar ele. Só ali, aí hoje a gente sabe que é uma franja, né, que tem assim na roupa do judeu. Nem sabia isso, há 25 anos, tinha essa informação, estou sabendo agora, está na internet. E a gente vai aprendendo, irmãos. Esses dias eu aprendi um negócio, eu fiquei tão chocada. Depois eu falo com vocês sobre isso. Falei, meu Deus, como é que eu não sabia isso? Eu estou esse tempo todo, 30 anos ensinando o povo errado, Jesus, não é possível. Quem aqui entende sobre os frutos do Espírito? Fruto do Espírito. Não são frutos do Espírito, é fruto do Espírito. É um fruto só. É igual uma mexerica com vários gominhos. Eu ouvi a jovem falar, meu Deus, eu sempre falei errado, Jesus. Eu sempre achei que a gente podia ter um só daqueles, como fala, qualidades. Não tem como separar todas aquelas qualidades do fruto do Espírito. Registra isso. Anota aí nessa caderninha. Fiquei chocada. E meu Deus, eu sempre achei que eu pudesse ter somente um, agora eu estou lascada. Como é que eu vou ter os 9, Jesus? Aí Jesus falou, seja cheia do meu Espírito. Porque você sendo cheia do meu Espírito, você vai ter os 9 gominhos do fruto. Irmãos. É vivendo e aprendendo. Amém? A Bíblia é uma coisa, irmãos, que não adianta, ela vai ser estudada se Deus e Jesus não voltar 4 milhões de anos. E em 4 milhões de anos vai ter coisa para você aprender dentro da palavra de Deus. Consegue conceber a infinidade disso? A afinidade? É infinito. Tem. Toda vez que eu queria ganhar uma conta, depois de criança, 10, 100, 1000, aí eu já meti o quê? Infinito. Pronto. Vai falar bom número. Quem nunca? Os mais velhos sabem do que eu estou falando. O Edson sabe. O mais velho. E é sobre isso, irmãos. É sobre você descobrir Jesus todo dia. Essa mulher foi lá, ela rompeu, ela venceu os medos dela, ela venceu a insegurança dela, e ela disse, eu vou tocar.
Se eu puder ao menos tocar, 28, as suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. A vida de sofrimento dela acabou. Será? Ela sofreu por outras coisas depois. Mas aquele problema ali acabou. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você. 12 anos no mesmo problema. 12 anos sofrendo da mesma dor. Hoje é noite de mudar de dor, amém? Hoje é noite de estancar esse sangramento, partir para outra. Jesus está falando com alguém aqui, amém? Amém. Outro exemplo, Marcos 10. Eu achei tão bom que estava tudo pertinho do outro. Marcos 10, versículo 46. Oh, aleluia! Você pode vencer o nome do Senhor? Glória, glória, glória. Fala, Jesus é lindo. Jesus é maravilhoso, glorioso, poderoso. 46. Está dizendo assim: e chegaram pois a Jericó, com Jesus e seus discípulos, e mais uma grande multidão ainda. Estavam deixando, irmãos, tem alguém aqui sendo travado pela multidão, hein? Multidão de problemas, multidão de boletos, multidão de não sei o que, irmão. Mas eu estou falando hoje à noite de romper essa multidão. Hoje eu quero dar um jeito nessa multidão aí. Aleluia. Estava lá, deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era quê? Cego. Estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Ele só, alguém falou assim, ó, é Jesus, eu falo Jesus, essa multidão aí é Jesus. Bom, Jesus está aqui. Aproveita. Clama aí, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a fazer isso, ó. Quando ele ouviu que era Jesus, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí o que começou a acontecer? Cala a boca, seu cego chato. Tá gritando aí por quê? O que eu sempre falo aqui? Quem mais sabe o que eu vou falar? É hora de falar o quê? Sempre haverá oposição. Irmão, o caminho mais difícil é o que vai te levar mais longe. Não adianta, muito facinho, se perde rápido, acaba rápido. É igual esse povo que está enganado no tigrinho. Meu Deus! Desperta, povo! Eu não vivo. Sai dessa, furado, hein?
Por isso que eu gosto dessa versão. Para que calassem, contudo ele gritava mais. Oh, glória! É isso que tem que fazer, meu irmão. Tem gente que ouviu o primeiro. O que você está fazendo aí? Você está se exibindo? Está mostrando? Estou fazendo o que eu quero fazer. Eu posso fazer, eu vou fazer para Jesus. Amor. Pelo amor de Deus, gente. Estão pagando teus boletos? Estão pagando teus boletos. Então, vive a tua vida com Jesus, irmão. Para de ficar dando atenção para o pensamento dos outros, porque os outros estão falando, porque estão pensando. Não, fala com a tua mente. Eu não tenho que ficar preocupado com o que estão pensando. Eu tenho que me preocupar com o que Jesus está pensando de mim. Você acha que Jesus não estava ouvindo o cara gritar lá? Jesus estava ouvindo. Mas Jesus queria que ele gritasse mais. Por quê? Não me pergunta por que ele não está escrito aqui. Não está dizendo ali por que Jesus deixou ele gritar mais. Porque Jesus permitiu ele ser ofendido, mandar ele calar a boca. Aí, quando chega ao cúmulo, você vai saber nesse aqui. Então, se ele gritava mais ainda, 49, né? E foi então que Jesus parou e pediu: chame-o. Tem outras versões que dizem assim, que os próprios discípulos falavam assim: ó, manda esse servo calar a boca aí, Jesus, está perturbando a gente. Os próprios discípulos. Às vezes as suas maiores dificuldades vão ser dentro da igreja. Aqui vão ser os teus maiores obstáculos. Mas você tem que fazer o quê? Romper. Amém? Amém. Porque, irmão, vai ter discípulo para todo gosto. Vai ter Tomé, vai ter Judas, vai ter Pedro. Oxe! Agora vai ajudar o paraibano. Pelo amor de Deus. Todo mundo aqui é diferente um do outro, irmão. Cada um aqui é cri-cri de um jeito. E a gente tem que se dar bem. Glória a Deus. E a gente tem que se conviver, se tolerar, se amar. Lembra? Era o baby, né? Precisa me amar, precisa me amar. Na época de você não, né? Baby Sal. Rapaz, você tem que amar. Ah, mas a pessoa é chata, mas a pessoa me ofendeu, mas a pessoa... Ama essa pessoa. Não tem antídoto melhor do que o amor, irmão. O amor vence tudo. Se a pessoa é hostil com você, se a pessoa te trata mal, você trata ela bem, você sorri para ela, você abraça, você beija. É você que tem Jesus, é você que vai ter que mudar a situação. Aleluia, glória. Você não tem que esperar, mas também é crente, mas se está agindo daquela maneira, não falta uma libertação, amém? Vamos entrar em detalhes. Vamos lá. E aí, Jesus fez o quê? Parou tudo. Jesus parou tudo. Ai, está acabando meu tempo. Parou e pediu: chamai-o. E assim foi. Aí, todo mundo que mandou ele calar a boca teve que ficar como? De cara no chão. Estava mandando o cara calar a boca, Jesus agora está chamando ele. E aí? E é assim, vai ver Jesus te chamar. Está te atrapalhando? Mas vai chegar a hora que vai ver
Então aprende com Jesus que é melhor. Amém? Amém. E foi lá, ó. Ah, tem ânimo, ceguinho. Vamos lá, se levanta. Ele está te chamando de uma conjectura aqui, tá bom? Um pouquinho de ironia. E jogando a sua capa para o lado. A capa representava o que, irmãos? Poder de pedir esmolas. Então ele, ó, eu não vou mais pedir esmolas. Antes de Jesus curar ele, aleluia. Você não bora para esse ninguém, recebe. Antes de Jesus curar ele já lavou a capa. Eu não vou mais pedir esmolas. Acabou. Até aqui, até esse momento aqui, antes de eu encontrar Jesus, eu estava pedindo esmola. Mas agora Ele me chamou e eu não vou mais pedir esmolas. Aleluia. Estou sentindo Deus aqui, irmão. Glória a Deus. Pelo amor de Deus. Aleluia. Vai na casa. Aleluia. Gosto demais. Jogou a capa, deu um salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. E indagou-lhe Jesus. Eu gosto disso. Jesus ainda aperta ele mais um pouquinho. O homem foi hostilizado. Ficaram mandando ele calar a boca. Aí quando ele chega diante de Jesus, Jesus fala: o que queres que eu te faça? Você acha que quando ele começou a gritar, ele já não sabia o que ele queria? Jesus também já não sabia o que ele queria. Só que Jesus queria ouvir da boca dele o que ele queria. Jesus quer ouvir da sua boca o que você precisa. Não adianta ficar: ah, Senhor, tu sabes. Ele sabe, mas Ele quer ouvir você verbalizar. Porque a palavra ela tem poder. Quando você verbaliza. A irmã Daiane, a gente viveu um momento incrível semana passada, já tem um ano que, vou até contar aqui, já tem um ano que tem um passeio de balão lá em Pedra Azul. E, nossa, eu ficava ali olhando o Instagram, encantada com aquilo ali. Falava: ai meu Deus, eu queria tanto de um dia. Aí eu acho que até cheguei a ver o preço. Quando eu vi o preço, eu quase tive um piripaque, né? Falei: Jesus, nunca eu vou fazer isso. Nunca também vou conseguir chegar perto disso aí. Aí a gente foi comer num lugar e estava lá o balão aceso, acendia, apagava. Aí a Daí ficou doida. Você sabe como é que a Daí, que vai estar assistindo. Ela ficou doida. Não, eu tenho que ir lá e tirar foto. Vamos comer e depois a gente vai lá. Aí chegou uma funcionária. Eu perguntei: o que está acontecendo ali no passeio? A funcionária: não, menina, é festa deles de um ano, é uma festa privada. Ninguém tem acesso, não. Pode chegar perto. Só faltou falar isso. Aí eu ouvi a funcionária e comentei com a Daiane, né? A Daiane, a mulher, me falou que é uma festa privada, mas a gente atravessa a rua, chega pertinho e você tira foto. Aí ela, naquele momento, ela foi perguntar de novo para a mulher falou mesmo. Nas palavras da funcionária, a gente não ia chegar nem perto do balão. Aí a bichinha foi indo, atravessando. A ideia era chegar de perto. E de repente a gente viu que tinha como chegar onde o balão estava. E chegamos lá, e a festa acontecendo, e a gente foi indo. Eu falei assim: a penetra, espenetra. Ô, espenetra. Entrando tipo assim na festa dos outros. E é um negócio tão lindo ver aquela chama expandindo no balão, você fica alucinado. Aí pergunta quanto que é. Aí a gente estava vendo o pessoal lá dentro tirando foto, o balão subia. Pergunta quanto que é. Custa nada, não, a gente já tem como desempenho.
Pedro. O não a gente já tem, não é Pedro? Aí, vou botar uma Rebeca para perguntar. Pergunta lá, Rebeca. Rebeca, mas por que? É um rapazinho que você. Hoje é 0800. Aí eu não acredito, não acredito, ó. Aí tá, vamos. Aí, e o pastor tinha acabado de postar assim: estou esperando a minha vez. Aí, meu marido é muito profeta, gente. Pensa, por isso que eu casei com ele. Profeta de Deus. Aí, e tal, eu vou baixar aqui que vocês entram. Gente, pensando numa criança. Eu fiquei imitando a Rebeca, porque a Rebeca tem uma de. Eu lembro que eu entrei e só consegui fazer isso. Eu fiquei tão estatalada, quando o balão vai subindo, é uma coisa. Vocês têm que ir, eu prometi que vocês vão participar. Mas eu não sei se eu teria coragem de fazer um passeio, porque você vai ver, os negócios estavam tudo amarrado no chão, o balão estava amarrado e estava subindo, mas estava amarrado no chão, né? Com as cordas lá, né? Então, foi que a gente, eu acho que foi o que me deu mais coragem de entrar aí. Mas é uma sensação, irmãos. Se você não rompe, você não recebe. Tá entendendo? Se a gente pegasse uma palavra daquela mulher que estava trabalhando e não podia ir lá, captar. Para ela disse: não, ela estava com todo horário de trabalho, ela não podia ir até lá. Então, para que eu vou? Se eu não posso ler, para que eu vou mandar ela ler? Agora. Tá entendendo? E é assim, irmãos, tem para isso, em todo lugar. Aí Jesus pergunta para ele: o que quer que ele falou lá? O que queres que eu te faça? Aí ele vai falar: ó, a resposta disso que eu não tenho. Que eu falava, eu queria muito, tinha vontade. Aí ele vai falar aqui: cadê onde eu estou? Onde eu estou, gente? Jesus aí. Quer que eu te faça? Roubou-lhe o cérebro. Rabone! Aí eu acho essa palavra linda. Quer dizer, mestre, que eu volte a enxergar. Esse homem, ele estava convicto de que ele queria. Imagina Jesus te perguntando hoje: o que queres que eu te faça? O que você vai falar para ele? Eu vou falar assim: Jesus, espera um pouquinho, deixa eu pensar. Jesus, eu tenho malícia. Como é que eu faço? Você tem que ser objetivo, Jesus. Dói, né? Você está ali com o dono da vida, com o dono de tudo. O que queres que eu te faça? Meu Deus. Por isso que eu gosto de todo dia fazer um pedido novo, entendeu? Vai que. Tem diligência, irmão. Tem que, aprender a buscar essas coisas. Aí ele vai e cura Bartimeu. Porque Bartimeu venceu os seus desafios, seus medos. Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. E no mesmo instante o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Irmãos, é isso que eu amo mais de Jesus. Jesus não deu só a cura das vistas dele. Jesus entregou para ele a salvação. Glória. Porque Jesus, ele faz assim: ele dá além do que pedimos, ele vai além do que imaginamos, do que pensamos. Ele vai além. Glória a Deus. Aleluia. Porque Jesus sabia que no coração daquele homem ele passaria a seguir. Recebe a cura, recebe a salvação. Glória a Deus. Aleluia. Passei 10 minutos, irmão. Eu tinha mais 2 exemplos aqui para falar. Mas eu quero fechar com
será no lago de fogo que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Então que a gente venha lutar, amém? A lutar bravamente contra aquilo que nos impede de multiplicar os talentos que Deus tem nos confiado. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus faça uma grande obra na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Amplie o teu entendimento, amplie a sua visão, revele segredos profundos da palavra dele para você, para que você possa viver em paz, desfrutando de tudo aquilo que ele pode te proporcionar. Amém? Vamos ficar de pé. Procura aí para mim, Ju. Calma. Calma no meu coração, calma no meu coração. Calma no meu coração, tudo simples. Isadora correu. Hã? Desliga aqui pra mim, vai dar direito do coral, mas já era. Não, desliga o YouTube, esse daqui.